Momento de oração. Queridos, vamos meditar na palavra de Deus, vamos ao nosso momento de oração, mas antes quero convidar você para estar conosco neste momento da reflexão da palavra de Deus. Vamos ler, e leia comigo, se você puder, ler comigo no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 4, e a partir do versículo 3, que nos diz assim a palavra de Deus. E deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade de Jacó, que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Essa passagem bastante conhecida, mas que nos traz tantas lições cada vez que a gente medita, né, nessa passagem, nesse texto. A gente consegue extrair lições, porque a palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus, ela é uma fonte inesgotável. E havia essa rivalidade entre judeus e samaritanos. Os samaritanos era considerado aquele povo misto, que não era puro, porque após o cativeiro do Reino do Norte, houve ali uma mistura, né, dos povos, de forma que quando havia algum aperto contra os judeus, estes que eram mistos diziam que não eram judeus. E quando acontecia algo que fosse favorecer os judeus, eles disseram: não, nós também somos judeus, né? Nós também somos filhos de Abraão. E foi, portanto, por séculos, estes que se tornaram antagônicos, e o ódio foi se estabelecendo e foi crescendo ao longo do tempo, de forma que os judeus, eles lançavam maldições contra os samaritanos, de forma que eles evitavam passar pela região de Samaria a qualquer custo, mesmo se eles tivessem de fazer um percurso, fosse para algum lugar, alguma região em que o percurso se tornava menor, se eles passassem por Samaria, eles preferiam fazer um percurso maior para evitar se virar para a região de Samaria. Para você ter a ideia mais ou menos do que era essa rixa, esse ódio entre judeus e samaritanos. Jesus, ao mostrar que a graça de Deus é para todos os homens, contou a parábola do bom samaritano, que já era para muitos considerado uma afronta. Jesus fala que um homem descia a Jerusalém, foi assaltado, foi gravemente espancado, mas que veio um sacerdote, passou de longe, veio um levita, passou de longe, mas quando veio um samaritano, cuidou das feridas daquele homem, fez os primeiros socorros, depois leva aquele homem a uma UPA ou a um hospital particular, né, porque ele pagou, e diz assim: olha, cuida dele, e se porventura custar algo mais, na volta eu pago o que foi gasto
para restabelecer aí a saúde deste homem. E Jesus pergunta àqueles que ali estavam: quem foi o próximo deste homem? Veja que o texto não vai mencionar a resposta deles falando o nome de o samaritano. Eles não falam isso. A resposta deles é o último, para não citar, para não falar o nome samaritano. Até o pronunciar o nome Samaria, o samaritano, para eles era algo extremamente penoso. Era indigesto demais. Só para a gente ter assim uma ideia do que acontecia de fato entre esses dois povos. Mas o texto diz assim que era necessário Jesus passar por Samaria. Jesus, judeu, Jesus visto pelos de Samaria como alguém que para eles era incomunicável, ele não se misturava, mas o texto vai dizer que ele tinha de atravessar Samaria, ele tinha que passar por Samaria. E como Jesus não faz acepção de pessoas, para ele passar pela Judéia, por qualquer região de Decápolis, por qualquer lugar onde tivesse gente, para Jesus era interessante. Não importa se na praia, se no templo, onde tinha gente sedenta, onde tinha almas aflitas, onde tinham pessoas angustiadas, onde tinham pessoas enfermas na sua alma ou no seu corpo, Jesus fazia questão de estar. Era-lhe necessário passar por Samaria, era necessário atravessar por Samaria. E Jesus, sem nenhum preconceito, sem nenhum ódio, sem nenhuma mágoa contra os samaritanos, muito pelo contrário, Jesus depois recomenda aos seus próprios discípulos, aos seus apóstolos, os enviados, dizendo: vocês devem pregar o evangelho em Jerusalém, em toda a Judéia, mas ele também diz em Samaria. Não esqueçam deste lugar. Não esqueçam de que eles também devem ser alvo do evangelho, da graça de Deus. E é interessante que o relato de Lucas vai dizer que houve uma manifestação poderosa, uma apoteose do poder de Deus em Samaria, que era para quebrar, acabar com o preconceito que ali existia, este ódio, esta barreira que ali existia. Jesus veio para quebrar essas barreiras. Porque Jesus não é um Jesus que divide. Jesus é o Deus da unidade. Ele não divide. Amém? Jesus não divide. Era-lhe necessário passar por Samaria. E ele passa por Samaria. Só que ele passa por Samaria com um propósito. Não era somente por uma questão geográfica, não era meramente por uma questão de diminuir o percurso. Porque todo o percurso de Jesus não é à toa, não é por acaso. Todo o percurso de Jesus nessa terra foi para uma finalidade, foi em busca de alguém. E é interessante que o texto sagrado, as sagradas letras, ela vai sempre nos mostrar um Deus em busca do homem, um Deus à procura do homem. Pode virar as páginas da Bíblia desde Gênesis, desde a criação, desde a queda, você vai ver que Deus está sempre indo ao encontro do homem para formá-lo, para estabelecê-lo na terra, depois da transgressão, depois do pecado, para corrigi-lo,
Depois do assassinato de Caim, para corrigi-lo. Depois do aumento da maldade, da violência na terra, Deus vem para salvar Noé e sua família. Deus sempre está inserido na história. Deus sempre está socorrendo. Deus sempre está. Cada página da Bíblia que você vira, você vai vendo um Deus que está interessado em socorrer, em salvar, em nos livrar, em nos santificar. É sempre um Deus em busca e à procura do homem. É o Deus que está no céu, mas que ele vem à terra, né? Você tem a visão do Deus vindo no Éden conversar com o homem, quando ele estava ainda perfeito, sem pecado. Depois você vai vendo Deus se comunicando com o homem. E é sempre nesse sentido, Deus está sempre descendo, sempre tentando vindo ao nosso nível. Depois a gente vê ele falando com Moisés no alto do monte. E todas as tribos com medo dentro de suas tendas. Mas Deus sempre vem se revelando, vem se mostrando, até que ele se mostra e se revela em carne e sangue. Até o dia que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, o Emanuel, o Deus conosco, o Deus que tabernaculou, que esteve presente, inserido na história, sofrendo as nossas dores. Como diz Jó no capítulo 10, quando ele pergunta se Deus tinha olhos de carne, se os dias de Deus era como o dia de um mortal, os dias de um mortal. A resposta de Deus é em Jesus. A resposta de Deus dizendo a Jó é em Cristo Jesus. Deus com olhos de carne, Deus que sangra, Deus que sente fome, o Deus que dorme, o Deus que estava em Cristo Jesus. Esse é o maior mistério. E você vai sempre ver este Deus interessado no nosso bem-estar. Não merecemos, transgressores, pecadores, nos afastamos, pecamos, erramos o tempo todo, e Deus está sempre interessado em nos salvar. É um Deus que se preocupa com as tuas emoções. É um Deus que se incomoda com o teu sofrimento, E é um Deus que quer. A Bíblia diz que o que Deus planeja para nós é o melhor. O próprio Jesus disse: se vocês, sendo maus, pecadores, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, agora você já imaginou o Pai Celestial? Será que Ele não quer o melhor para nós? Será que você, sendo um pai e uma mãe de verdade, se o seu filho lhe pedir um pão, você vai dar uma pedra? Se lhe pedir um ovo, você vai dar uma serpente ou um escorpião? Uma reportagem que me chamou muita atenção, de um homem muito mau, muito violento, traficante, que tinha uma ficha criminal extensa, temido. E geralmente a polícia vem, no rastro, vem acompanhando, fazendo filmagens para ter elementos para condenar. E numa dessas filmagens, assim que eu vi essa reportagem, eu lembrei do que disse Jesus: vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Então veja, um homem muito mau, muito perverso, muito violento. Aí na filmagem da polícia mostrava um carro que vinha buscar os filhos dele na porta de casa para levar para a escola, numa escola de alto padrão. E aí me veio ao coração exatamente isso.
Poxa, por que um homem tão mau, tão perverso, mas cuida tão bem dos filhos? E desses aí ninguém toca, né? Porque certamente vai mexer com alguém que não pensa duas vezes em resolver da forma que ele sabe resolver, da forma dele, da forma perversa, hedionda. Mas ele quis o melhor para os seus filhos, investindo na educação, na melhor educação, pensando no melhor para os filhos. Mas era um homem mau. Que Jesus está dizendo exatamente isso. Nós somos maus, mas você não quer o mal para o seu filho. Então Jesus pega esse exemplo e diz: agora pense no Pai Celestial, neste Pai que toda a criação ele fez para o benefício do homem. Veja que o último processo da criação, a última coisa que Deus criou fomos nós. Então, tudo que ele criou antes de nós foi pensando em nós. Ele traz a luz, ele separa as águas, faz surgir a porção seca, faz nascer as árvores, cada um com sua espécie, sua semente, as aves dos céus, faz as águas dos rios, dos oceanos fervilharem de vida. E tudo isso para quê? Para no final ele dizer a Adão: sujeitai todas essas coisas, está debaixo de vocês, é para vocês. Cuida. Então tudo é pensado para nós. Que Deus maravilhoso. E quando o texto diz aqui que era necessário Jesus passar por Samaria, era necessário, ou seja, para isso ele tinha de atravessar Samaria. E isso era mais ou menos meio-dia, sol quente. E coisas estranhas e coisas inusitadas começaram a acontecer. A primeira delas é que Jesus ele vai passar por Samaria. Talvez isso causasse até estranheza dos seus próprios seguidores. Porque João, o apóstolo do amor, ele também tinha alguma coisa contra samaritano, porque quando eles não quiseram receber a Jesus, João foi um dos que disseram: Senhor, o Senhor não queria não que a gente orasse para o fogo do céu cair na cabeça dos samaritanos? Aí Jesus diz: você não sabe de que espírito sois? Eu não vim matar os homens, eu não vim tirar a vida dos homens, eu vim salvá-los. E ele chega em Samaria, meio-dia. Aí a cidade de Sicar, que ficava junto àquela propriedade que Jacó tinha dado para José. E ali tinha um poço. Poço famoso, conhecido. As pessoas tinham assim um orgulho de dizer: tá vendo, um dos patriarcas deu esse poço aqui a José. Ele bebeu dessa água, até o gado dele bebeu daqui. Isso aqui é um lugar sagrado. Mas mesmo tendo pertencido a Jacó, mesmo tendo sido de José, aquela água não conseguia matar a sede da alma de ninguém. Porque água, é só H2O. A água do Rio Jordão é igual à água daqui, que é igual à água do Japão, todas com praticamente a mesma propriedade. O que vai diferenciar uma tem um pH mais elevado ou não, alguns que tem alguns elementos a mais, mas no final é tudo H2O.
Não existe água mais santa, não existe água mais pura, não existe água que purifique a alma. Não, se lhe oferecerem a água que vem do Rio Jordão, dizendo que esta água seja um elemento imantado que vá fazer alguma coisa, trazer algum benefício espiritual, rejeita, porque Deus não faz essas coisas, nem nos mandou, nenhum dos apóstolos recomendou pegar água ou qualquer outro elemento para curar. Não. Se está doente, ele diz ore. Se está feliz, cante. Se uma doença ou enfermidade que você possa acionar, chamar o presbítero, ele vem e unge com óleo e ora. E o enfermo curará. E são as coisas que a Bíblia recomenda. Agora, água, folha, galho ou qualquer outra coisa, não caia nessa. Isso é misticismo, crendice, e que não tem nenhuma sustentação bíblica. Nenhuma. Até os lenços, aventais que as pessoas pegavam, por exemplo, de Pedro, de Paulo, não foi por recomendação. Isso não serve à doutrina, não há uma recomendação apostólica para essas coisas, tá? Crê no Senhor Jesus. Se está enfermo, creia que Ele pode te curar. Qualquer problema é só entrar no Santo dos Santos, você, sem intermediários. Agora, claro, os santos, eles conversam entre si. E eu preciso, muitas vezes, de alguém que ore por mim, que ore comigo, não é? Essas coisas são bíblicas. Confessar uns aos outros, orar juntos, congregar, estar juntos no templo, cantar louvores ao Senhor. Paulo diz, uns têm salmos, outros têm revelação, há um ensinamento da palavra. Isso é bíblico, isso é doutrina. Agora passou disso, fugiu disso, corra, saia de junto, saia de perto. E Jesus chegou nesta cidade, em Sicar, herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. E Jesus, cansado do caminho, assentou-se junto da fonte, quase meio-dia. Como eu disse de início, toda a trajetória de Jesus tinha um porquê, tinha um significado, tinha um ensinamento. E ele sabia o que ia acontecer ali. Porque do outro lado existia alguém que estava despedaçada, sem esperança, sem perspectiva nenhuma, talvez desprezada pela sociedade, olhada de lado por muitos. Mas o olhar de Jesus é aquele que alcança aqueles que estão aflitos, angustiados. É o mesmo Jesus que diz, vem até mim. Se você está cansado, se você está sobrecarregado, ele diz, eu vos aliviarei. Só Deus sabe, só Deus conhece a carga e a sobrecarga na vida desta que teria sua vida impactada pela presença de Jesus. Mas Deus estava vendo. Quebra-se uma barreira. Jesus quebra essa barreira, ele entra em Samaria. Jesus vai até aquele poço, meio-dia, sol quente, senta-se ali cansado da viagem, porque ele já sabia que alguém precisava dele. Ele sabia que alguém precisava ser restaurada, ter a sua vida modificada. Aquele dia era o dia que seria o divisor na vida daquela mulher, do antes
E depois? Certamente esta mulher já tinha o costume de ir até o poço. Certamente esta mulher ia num horário que não era tão apropriado, porque era sol, né, muito forte, sol a pino, muito quente, meio-dia. Imagina isso lá naquela região praticamente desértica, porque era costume as mulheres irem buscar a água, era costume das mulheres irem buscar lenha, era costume desses afazeres no geral domésticos, somente mulher. A única exceção praticamente que você vê é quando Jesus dá um sinal para a sua última ceia. Ele diz: olha, vocês vão encontrar na cidade um homem com um cântaro, porque não era serviço masculino. Por algum motivo, por alguma necessidade, aquele homem estava ali com um cântaro e foi o sinal que Jesus deu. Então, somente as mulheres faziam isso, e logo cedo, por causa do sol. E o motivo a gente já pode presumir por esta mulher ir tão tarde. Ela não queria ser vista. Ela não quer ser percebida, ela não quer ter olhares de acusação, de julgamento. Essa mulher estava dilacerada, mas Jesus chegou. E quando Jesus chega é para mudar a história. Quando Jesus chega é para mudar a vida. Quando Jesus chega é para equilibrar as emoções. Quando Jesus chega é para mudar o ambiente. A vida não é mais a mesma no encontro genuíno, verdadeiro e sincero com Jesus. Não fica e não é mais a mesma pessoa. Quem fazia coisa errada deixa de fazer. Quem praticava coisas erradas deixa de praticar. Porque quando Jesus chega, ele muda, ele transforma. Ele traz vida nova e vida com abundância. E veio uma mulher de Samaria tirar água, e Jesus diz a ela: me dê de beber, dá-me de beber. Os discípulos tinham ido comprar comida, porque, queridos, tem coisas que é só entre Deus e nós, entre você e Deus e ninguém mais. São os particulares de Deus na nossa vida, que Ele não quer que ninguém participe, porque é só você e Ele. É como Jacó no val de Jaboque, quando a Bíblia diz que ele fez passar a Zilpa, a Bila, todas as suas mulheres, servas, servos, os meninos, o gado, ele passa tudo, ficando ele só. Este é o momento em que Deus vai tratar conosco. Este é o momento que Deus vai nos tocar, vai nos fazer diferente. E durante aquele momento com Jacó, diante do anjo, pedindo a ele que o abençoasse até o romper do dia. Mas quando Jacó sai dali, ele tem o seu nome mudado, o seu andar é diferente, a sua vida é modificada, porque nestes particulares que Deus tem conosco, Ele chega para conversar e para mudar o rumo da nossa história. As pessoas vão ver só o resultado, mas não podem participar daquele momento. Aquele momento é a sós com Deus. E Jesus preparou tudo, deixou os discípulos indo comprar comida, caminhou até a propriedade ali em Sicar, fica no poço que pertenceu à família de Jacó, como quem diz assim: daqui a pouco ela chega. E eu creio que ela já vem de longe, olhando, desconfiada, o que é que aquele homem está fazendo ali? Talvez já olhando pelas vestes, algo diferente que ela percebeu.
ou talvez o sotaque, pela voz, o Galileu, quando ele diz dá-me de beber, veja que ela fica espantada, porque ela diz: como é que tu, sendo judeu, me pedes de beber a mim, que sou samaritana? E João vai enfatizar dizendo: porque os judeus não se comunicam, não falam com os samaritanos. Então havia várias barreiras. O judeu não passava naquela região, não falavam com os samaritanos e muito menos com uma mulher a sós. E causou espanto àquela mulher, porque ela diz: como é que tu, sendo judeu, me impede de beber? Eu sou samaritana, você está no meu território e você ainda está falando comigo. É mais ou menos isso que ela está dizendo. Ela está questionando Jesus, sem saber quem era aquele homem, mas ela identifica-o e diz: tu és judeu, eu sou samaritana, e portanto não pode haver nenhum diálogo, nenhuma conversa entre mim e ti. Aí Jesus diz a ela assim: se tu ao menos compreendesses o dom maravilhoso que Deus tem para ti, era tu quem pediria e eu te daria água viva, água que movimenta, água que limpa, água que purifica, água que leva o que não serve, água que leva o que não presta, água que deixa tudo novo. Ele diz: se tu soubesses, se tu compreendesses o dom de Deus e quem é o que te diz dá-me de beber, a conversa se inverteria. Tu já chegarias para mim dizendo: me dê de beber. Mas isso é confuso na cabeça da samaritana. Ela diz: olha, tu não tens nem com que tirar a água. O poço é fundo, as pessoas tinham que descer, né? E o senhor não tem um cântaro, uma vasilha, não tem nada. Como é que o senhor diz uma coisa dessas? E onde é que tem esta água viva? Onde é que tem esta água corrente? Onde é que tem esta água que se movimenta? Onde é que o senhor vai arrumar isso? Esse judeu só pode estar brincando comigo, né? E ela vai falar agora, veja, a quase idolatria pelo lugar, pelo ambiente, porque ela diz: és tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e seus filhos e seu gado. Ou seja, isso aqui é praticamente um altar. A gente considera nem um poço, isso aqui é um lugar, um altar. Pertenceu a Jacó, pertenceu a José. Até Jacó bebeu dele próprio. Isso é um lugar, isso é um marco. Aí, como Jesus nos ensina que não há coisas, elementos, você não pode transformar a glória de Deus em coisas. Eu pegar esse celular aqui para você dizer: olha, esse celular está santificado, bota agora na tua cabeça que tu vai ser curado. Não. Olha a resposta de Jesus. Depois que ela diz: olha, será que tu és maior do que o nosso pai Jacó, que bebeu deste poço? Aí Jesus diz: qualquer que beber desta água vai ter sede de novo. Voltará a ter sede, mesmo tendo Jacó bebido aí, mesmo tendo José bebido dessa água. Não torna este poço sagrado, não torna este poço diferente de todos os outros poços, porque é só um buraco para buscar água lá embaixo. Agora, aquele que eu beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der vai fazer uma fonte sem fim dentro dele.
É quando ele beber de mim, desta água que eu lhe der, algo extraordinário vai acontecer em seu ser, no profundo da sua alma. Haverá uma transformação que esta terra interna, esta terra que não tinha vida, que não tinha movimento, que não era nutrida pelo céu, vai fazer dele uma fonte inesgotável que vai lhe dar vida eterna. E a expressão que ele usa é que salta para a vida eterna. Você vai ter uma ligação agora com algo que é eterno. Esta água não é água que mata a sede física, é água que mata a sede espiritual. Aquela mulher veio buscar água para tomar, para matar a sua sede física. Mas ali estava alguém que sabia da sua necessidade, da sua história, que sabia das suas dores, dos seus traumas, que sabia que era uma mulher desprezada, rejeitada, que sabia que era uma mulher solitária, alguém que vai buscar água para beber de meio-dia, que não quer o convívio, não quer os olhares, não quer ver ninguém olhando para ela. É alguém que carrega traumas, dores intensas na alma. E o poço de Jacó não vai te curar. Qualquer elemento, qualquer subterfúgio que você tente encontrar nesta vida e nesta terra não vai curar você. A única coisa que cura a alma é a fonte da vida, é a água viva que se chama Jesus. Aí, ela diz, então me dê de beber, para que eu não tenha mais sede, para que eu não tenha esse trabalhão todo, porque aí, se eu tomar desta água, eu não tenho esse trabalhão de meio-dia, um sol quente. Eu vim aqui tomar desta água. Aí Jesus começa a aprofundar ainda mais a conversa, se revelando agora como o profeta, para não deixar dúvida, porque Deus não deixa dúvida. Se ficou com dúvida, não é coisa de Deus. Deus não deixa a gente embaraçado, Deus não deixa a gente confundido. Ele diz assim, vai, chama teu marido e vem aqui para participar da nossa conversa. Aí ela disse, eu não tenho marido. Mas ela só disse isso. Ela eu acho que já foi ali no nervo ciático dela, né? Ele já tocou no assunto. Mas ela diz assim, eu não tenho marido. E Jesus disse, é verdade. É verdade que dissestes não tenho marido. Porque tiveste 5. E aquele com quem tu estás não é teu marido. E isto disseste com verdade. Ela convivia com alguém, mas que não era o marido dela. Aí Jesus disse, você não mentiu. Dissestes bem, não tenho marido, mas você convive com alguém. E este alguém não é o seu esposo, não é o seu marido. Aí ela toma um susto. Aí disse, vejo que és profeta. Tô vendo agora que eu tô diante de um homem diferente. Então tira as minhas dúvidas teológicas. Me diga aí, Jesus. Não, ela não disse Jesus, né? Ela disse, vocês judeus dizem que o lugar de adoração é em Jerusalém que se deve adorar. Nossos pais adoram neste monte. Vocês dizem Jerusalém. Eu fico nessa confusão, profeta, né? Porque ela agora já sabe que Jesus é profeta. Para descer para Jerusalém é um problema.
Obviamente ninguém de Jerusalém vem para cá porque vocês têm um templo lá e vocês não falam com a gente, vocês não passam na região da gente, vocês amaldiçoam a gente. Onde é que Deus está? Qual é o lugar de Deus? Qual a geografia que ele pode caber? Aí Jesus diz: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Ou seja, Jesus está falando dele. Jesus está dizendo que a salvação vem pelos judeus porque Jesus é judeu. Mas ele diz: olha, não se preocupe, porque a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Se você é um adorador, você é um adorador em Samaria. Se você é um adorador, você é um adorador em Jerusalém. Se você é adorador, onde estiver a planta do teu pé, aí há um adorador. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Aí ela fala sobre o Cristo, sobre o Messias. Ela diz: eu sei que o Messias, o Cristo, o ungido, vem. Quando ele vier, nos anunciará, vai nos explicar tudo. Mas para surpresa daquela mulher, que também esperava o Messias, que também esperava a promessa, que a sua vida estava totalmente desorganizada, desorientada. Uma mulher que teve 5 maridos, e este com quem ela se relacionava nem era seu marido, cheia de dúvidas, onde se devia adorar, esperando a vinda do Messias para explicar tudo. Mas Jesus vem preencher todos os espaços, todo o vazio da alma, todos os questionamentos, todas as dúvidas, toda a interrogação, todo o embaraço. Quando Jesus chega, vai embora. Aí Jesus, quando ela diz assim: eu sei que o Cristo virá e vai nos explicar tudo. Aí Jesus diz: eu o sou. Meu Deus, ele diz: eu sou, eu que falo contigo. Pronto. Foi o suficiente. Quando Jesus diz: eu sou, eu que falo contigo, eu sou o Messias. Aí chegam os discípulos, ficaram ali também espantados porque ele estava falando com uma mulher e perguntaram: por que o senhor está falando com ela? Veja que ainda tinha essa barreira, e Jesus veio quebrar. Por que o senhor está falando com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro. Ela esqueceu da água, ela esqueceu que era o poço de Jacó, ela esqueceu das suas questões teológicas. Aí ela deixa o cântaro, sai correndo para a cidade e disse àqueles homens: veio um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Não será ele o Messias? Este homem que está ali, meio-dia, no poço, quando eu cheguei, me pediu água, me falou de uma água viva, me disse que sobre a minha vida, eu não contei nada, mas ele disse que eu tive 5 maridos, o que eu tenho não é meu. Ele falou da minha vida inteira, ele tirou as minhas dúvidas. Se não é porventura ele o Cristo, vamos ver. Essa mulher já começa a pregar o evangelho e levar pessoas a Jesus. Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E aí, certamente ouviram a voz do Senhor Jesus. E aquela mulher
teve a sua vida transformada, impactada por esta presença. Eu finalizo dizendo: Deus sabe das tuas necessidades, das minhas necessidades. Ele conhece tuas angústias mais profundas. Ele conhece, sabe daquilo que às vezes você tenta maquiar, esconder. Às vezes atrás desse teu sorriso, há dores, há angústias, há traumas. Mas aquele que quebrou essa barreira étnica, este que vai até o poço de Jacó esperando uma mulher que também estava assim, talvez a sua vida não fizesse mais sentido, e ela conseguiu beber da água da vida. Jesus está olhando para você. Jesus sabe das tuas dores. Jesus sabe das tuas angústias. Ele sabe das nossas necessidades. Ele sabe o quantas vezes você tem que sorrir para tentar esconder algo. Ele sabe quando alguém te desamparou. Ele sabe quando alguém se levantou contra você. Ele viu quando a porta se fechou. Ele vê tudo. Mas ele chega. E quando ele chega para mudar a história. E ele já chegou. Porque ele prometeu estar conosco todos os dias. Portanto, eu creio que Deus está trabalhando em vidas, transformando vidas, tirando angústia, amargura. E ele diz: beba desta água hoje. Porque se você beber desta água que é Jesus, ele lá no templo ele disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Porque ele é água viva, é água que movimenta, é a água que purifica, e é a água que nos dá a paz e a alegria que precisamos ter. Amém, amém e amém. Pai querido, Pai amado, graças te damos, te louvamos, porque tu és um Deus que nos socorre. Tu és o Deus que sabe das nossas necessidades, dos nossos anseios, sabe o que precisamos, e tu tens o melhor para cada um de nós. Socorre, Senhor, esta tua filha, este teu filho, este jovem, esta criança. Socorre, Senhor, aqueles que estão aflitos, angustiados, aqueles que estão em depressão, em crise de ansiedade. Ó Pai, arranca todo medo, toda dor, os traumas que se instalaram na alma. Cura nesta manhã, para a glória tua e louvor do teu nome. Tu és aquele que quando chega muda a história, muda o cenário, vira a página de tristeza e começa a escrever uma nova história para esta família, para esta casa, e para que o teu nome seja glorificado e haja alegria e haja paz no nome santo de Jesus. Continua conosco, abençoa cada um dos teus filhos que nos acompanham através do rádio, através da internet. Em nome de Jesus nós te pedimos, e é pela fé que nós agradecemos por tudo. Amém.